A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, a parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal, ao meu canal de Apologética. E este é o programa Falando de Bíblia. Meus irmãos, eu quero mostrar um vídeo, quero fazer um vídeo hoje que ninguém jamais fez. Se nós formos pegar dentro da Sagrada Escritura, vai ter em todos os lugares. Vai ter desde o Gênesis ao Apocalipse. Você sabe que dentro do contexto teológico, nós não vamos abordar isso, mas eu vou falar aqui. Aquela árvore da vida guardada lá no Éden para o homem não mais comer do seu fruto e ter vida eterna, ou seja, vida para sempre, ela foi guardada e ela foi manifestada em Jesus Cristo. Jesus já era aquela árvore da vida que estava ali, uma prefiguração do Cristo que vem e que dá o seu fruto para nós comermos e para termos vida eterna. João 6,54, que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu vou ressuscitar no outro dia. Jesus é a árvore da vida da Sagrada Escritura. Então, teologicamente, a árvore era Jesus. Adão comia com sua esposa aquele fruto para viver para sempre, né? E aí João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, que é como deste pão viverá para sempre, ou para eternidade. Entende? Então, usando umas bases teológicas para falar em questão das celebrações. Me pediram para... O Espírito Santo me pediu para que eu pudesse gravar um vídeo mostrando a missa sendo celebrada dentro da Bíblia. Veja, o contexto bíblico nos apresenta como manda celebrar, e o contexto bíblico mostra celebrando. Então me pediram assim, mostre celebrando. Vou mostrar. Bom, a primeira para mostrar celebrando, essa daí, 26 de Mateus 26, na tela, diretor. Que eu e você sabemos, veja, ó, durante a refeição, Jesus tomou o pão. Essa é a primeira missa, né? Foi a primeira missa da nova e eterna aliança. Foi Jesus na quinta-feira santa. Ó. Durante a refeição, ou seja, durante a missa, Jesus tomou o pão, benzeu, ou seja, consagrou, partiu e deu aos discípulos. Tomai e comer, este é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão ou para a remissão dos pecados. Volta para a missa diretora. Então essa é a primeira missa. Veja, durante a refeição, ou seja, durante a missa. Então aqui Jesus está celebrando, não está dizendo que vai celebrar. Isso aqui, se coloca aqui dentro desse texto, contextualizando, é o presente. A missa está sendo celebrada. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele está falando como vai ser a missa, escrevendo para a igreja de Coríntios como é a instituição da Eucaristia. Tanto no capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 16 e 17, como no 11, a partir do 23 até o 29. Quero que vocês compreendam isso. Ah, irmão Fábio não usou lá, está falando como é a fórmula da instituição da Eucaristia. Aqui não, está sendo celebrada. Está sendo celebrada aqui, veja. Durante a refeição, ou seja, celebrando a missa, Jesus tomou o pão. Presta atenção, aqui está instituindo, aqui está fazendo. Isto aqui está no presente de Jesus. Paulo lá está dizendo como fazer a igreja de Coríntios, como celebrar a Eucaristia. Vocês estão entendendo? Eu vou pegar algumas passagens dessas aí e vocês vão dizer, tem que entender o contexto bíblico, tá? Com a questão de presente, que é o que está sendo celebrado, e o futuro, certo? Vamos para outro presente onde está sendo celebrado, capítulo 24 de São Lucas. Isso mesmo, 24 de São Lucas, o último capítulo do Evangelho sinótico de São Lucas. 24, a partir do versículo 30. Põe na mesa, santo diretor. Na mesa não, perdão, na tela. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, veja, a mesa do altar, mesa do sacrifício. Ele quem? Jesus, tomou o pão, abençoou, ou seja, benzeu, consagrou a fórmula do milagre da transubstanciação, partiu e serviu-lo. Ao 31,
Olha como eles conhecem Jesus ao partir o pão. Ó, então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Volta para mim, seu diretor. Então, aqui, meus irmãos, é outro caso onde eu estou mostrando que está sendo celebrada a missa. Não está falando como se celebra ou como vai se celebrar. Está se falando, está se celebrando. Jesus celebra a missa para o tio Cleofas, Alfeu Cleofas, e para seu primo José, que estavam a caminhos de Emaús. Se você for pegar todo o texto, a partir do versículo 13 até o versículo 31, você vai ver que é a missa. Ali Jesus vai começando a pregar pelos salmos, fala nas profecias veterotestamentárias, é a primeira parte da missa, e até tem confissão deles, para ter comunhão com a missa, para chegar juntamente à mesa. Quando nós não temos que andar? Caminho de Emaús, teologicamente, é quanto eu e você temos que andar para ter comunhão com o altar, com Jesus. Porque sem comunhão com o altar, com Jesus, não pode se comungar. Não pode receber Jesus na Eucaristia. Veja o que eles traçaram aqui. A caminhada de caminho, quanto tiver que passar e que andar para poder chegar e estar junto à missa. Teologicamente, é o que você temos que fazer para estar em comunhão com essa missa. Quanto nós temos que traçar, que andar, para deixar de lado nossas faltas, vícios, para estarmos em comunhão com Jesus, através da confissão. Deixa lá a tua oferta, vai entrar e reconciliar com o teu irmão, depois tu vem ofertar no altar. Está lá no 5 de Mateus. Vocês estão entendendo? Então aqui a segunda missa dentro da Bíblia presente. Meus irmãos, a terceira missa é quando Jesus vai, eu não vou pegar não, mas eu vou falar para vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Já gravei hoje, nesse sábado, 2 vídeos longos. Um de 50 cacetada, outro de 40 cacetada. Aí eu tô assim com um pouco meio, fazendo um pouco correndo. Vejam só. Quando Jesus, na primeira multiplicação dos pães, toma o pão toma os pães e fala a fórmula. Tomou, abençoou e distribuiu e deu a eles para que distribuíssem. Então é também a primeira multiplicação e a segunda multiplicação dos pães também refere-se à missa. Também quando Jesus faz o mesmo com os peixes depois que ressuscita, tá? Com o pão e os peixes. Já que lá no grego, lá o nome peixe, no grego lá, vai que dá a cada Jesus, acho que filho de Deus vivo, de Deus Altíssimo, sei lá, alguma coisa assim. Tá tudo notado nos meus cadernos de estudo, que já fez, mas essa cabeçona aqui decora muita pouca coisa. Né? Essa cabeçona aqui já era para estar gravada da primeira letra do Gênesis, do início do Gênesis a outra no Apocalipse, se eu não fosse tão assim, rudo mesmo. Mas veja, ali acontece tudo isso, tá? Tá acontecendo, ou seja, está acontecendo. Na narrativa bíblica está, no contexto bíblico, acontecendo. Mas nós vamos agora mostrar fora dos evangelhos. Atos capítulo 20. Vamos para Atos dos Apóstolos. Me perdoe que tem mais, eu não vou pegar outras não, tá? Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 20. Vamos lá. Quem está presidindo esta missa aqui é o apóstolo São Paulo. Capítulo 20, versículo 7. Põe na tela, santo diretor. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, verso 7. Assim está escrito. No primeiro dia da semana, claro, no domingo, estando nós reunidos para partir o pão. Só até a vírgula mesmo. Volta para mim, santo diretor. Veja, meus irmãos. No primeiro dia da semana, no domingo, estávamos reunidos para a celebração do pão, para a celebração da Eucaristia, para a celebração da Santa Missa. Então, São Paulo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estava reunidos com a Assembleia. Se você pode ler tudo isso aí, que vai acontecer a questão do menino que vai cair lá de cima. Se você pegar aqui no versículo 11, põe na tela, diretor. Versículo 11 diz, ó. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia, depois partiu. Volta para mim, santo diretor, veja. Então você vê que aqui tem uma homilia de Paulo antes do pão e ainda tem outra depois do pão. Da celebração, quer dizer, isso era na celebração. Porque ainda necessitava instruir a muitos, explicar a muitos o sentido dessa celebração do pão. Certo? A outra, meus irmãos, que nós vamos pegar está em Apocalipse,
Você sabe que Apocalipse tem muitas, né? Vamos pegar só uma. Para provar que essa celebração do pão, para provar para vocês que a missa é singular e ela é o santo sacrifício. Por que ela é o santo sacrifício? Meus irmãos, mas irmão Fábio, Jesus já não ressuscitou? Para que celebrar mais sacrifício? Porque assim ele mandou. Carne e sangue não é sinal de sacrifício? Raciocina. Olha a apologética da lógica. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Põe na tela, santo diretor. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, aqui diz, vi no meio do trono. No que é trono? O altar. Porque no altar está sentado Jesus em persona Cristo. Agora, o que vale salientar aqui é que o cordeiro estava de pé, mas como que imolado. Ou seja, Jesus já ressuscitou, mas a missa é o santo sacrifício. Imolado quer dizer, imolação vem através do quê? Imolado era quando se imolava o cordeiro veterotestamentário, o touro, o bode. Chamava-se imolado, dava-se, mas é o sacrifício. Como que um cordeiro morto, mas ressuscitado. Então esse aqui é o que se refere à Santa Missa. Ela é o quê? O santo sacrifício. Ela é o santo sacrifício. Meus irmãos, se vocês soubessem a importância da Santa Missa, a gente na Santa Missa ali, olha, quando o padre vem lá na procissão de entrada, para entrar, é o Cristo na procissão de entrada entrando. A procissão de entrada para o Calvário, carregando a cruz. O padre é isso. Por isso que o livro do Apocalipse vai dizer, no capítulo 4, versículo 1, depois disso, vi uma porta aberta no céu. A igreja é o céu na terra. Aquele santo sacrifício é o céu na terra. Sentarão na minha mesa no meu reino para comer do meu pão. Lá no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 28. Comer na minha mesa do meu pão no meu reino. Veja o quanto isto é valioso quando se fala da missa. A missa não é deste mundo. A missa é, não importa qual rito seja. Se ela é no rito tridentino, se ela é no rito pós-Vaticano II, se ela é no rito ambrosiano, se ela é no rito malancá, se ela é no rito malambá, ou se é no mais lindo de todos os ritos que eu acho, o rito bizantino, se é no rito copta, no rito sírico, né? No rito caldeu, não importa, é a missa, é o santo sacrifício. Não importa o rito que seja, mas é o santo sacrifício. Vocês estão compreendendo? Desde que tenha sucessão apostólica e esteja ligada com a Santa Sé e com o Papa. Isso é lindo. Isso é maravilhoso demais. Você chega na missa, está a procissão de entrada, você já se vira para o padre. O padre está entrando lá atrás, está o povo de costas, entrando lá na igreja, o povo de costas. Não, para todo mundo está virado para o padre. É Jesus entrando, ninguém está de costas para Jesus. Então na missa você se volta para o padre da procissão de entrada. Você está entendendo como é que é a coisa? O povo de costas lá. Veja o erro que se comete. No ato penitencial você está de joelho, batendo minha culpa, minha tão grande culpa. Na consagração você só se levanta depois, quando o padre diz mandai vosso Espírito Santo para que se muda, as sinetas são tocadas, você se ajoelha e só levanta depois da oração com Cristo, por Cristo e em Cristo. Para receber a bênção final, se ajoelha para receber a bênção. Essa é a missa degustada com amor, com conhecimento, dado o verdadeiro valor que ela tem. Claro, e sempre buscando estar em comunhão com o Senhor, se arrependendo dos pecados, fazendo exame de consciência e confessando para estar em comunhão com o Senhor. Vocês estão entendendo esse valor, meus queridos amados irmãos e irmãs?
Nada paga isso, foi pago na cruz do Calvário por ele. Já foi pago. Então o cordeiro estava no altar, de pé, mas como que imolado, porque é o sacrifício. De pé porque Jesus ressuscitou, imolado porque é santo sacrifício. É sacrifício da missa. Dentro do livro do Apocalipse está cheio da missa. Dentro do trono, dentro do altar. Mostra o povo, mostra os que estão servindo ao altar, mostra as taças. Os anciãos, a pessoa dos sacerdotes, dos bispos, do magistério. Mostra a oração dos santos, como aqui mesmo cantavam, né? E você vê aqui no versículo 8, parte B, diz assim: tendo cada uma cítara de taças cheias de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Turíbulo, como está no capítulo 8. O Apocalipse é a missa completa, é a missa perfeita. Então, se eu mostrei sendo presente, sendo atualizada, a missa sendo realizada, com algumas passagens, tem mais, mas só com algumas, São Paulo vai dar um grande pacata para nós. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 7. Põe na tela, diretor. 1 Coríntios 5, 7. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, São Paulo aqui está dando um conselho muito sério para nós. Assim, o seguinte é: purificai-vos do velho fermento. Purificai-vos do velho homem. Lá em 2 Coríntios, o próprio 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Aí você pega o versículo 18 ao versículo 21 e você vai ver que está falando do sacramento da reconciliação, da confissão. Nós só nos tornamos novas criaturas através dos sacramentos. E temos comunhão com Ele como nova criatura através ali, por isso nova criatura, passou o que era velho, tudo se fez novo, através da confissão. Depois da confissão, era para todos nós assumirmos uma vida nova. Os vícios que eu carregava há uns 3 meses atrás, que eu caía quase todos os dias, naquela confissão o padre fez uma pergunta: meu filho, você está arrependido disso? Eu olhei assim. Se eu disser aqui, eu estou, padre. Por que eu disse que eu estou? Porque eu assumi daquele dia que aqueles vícios não farão mais parte da minha vida. Porque assumi naquele dia que eu sou nova criatura diante desses vícios aí, não faz parte mais da minha vida. Assumindo essa vida nova pela confissão. Por isso São Paulo vai dizer o quê? Para poder celebrar a missa, para poder participar da missa, tem que ser massa nova. Veja que ele vai envolvendo a massa nova. Também é claro que fala do fermento velho aqui, teologicamente falando, o fermento velho da antiga aliança. Tem que ser cristão. Tem que ser batizado, tem que ter os sacramentos, como São Paulo vai dizendo, né? Veja, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos. Esse versículo diz que nós somos pães ázimos, no sentido de que nós somos outros Cristos. Nós recebemos Jesus na Eucaristia, e aí Jesus toma ali por 15 minutos, 100%, a nossa carne, o nosso sangue, já não somos mais. É isso que ele está dizendo. Vocês são outros Cristos. Em persona Cristo também, isso aqui vale também, para os textos de em persona Cristo dentro da Bíblia. Mas continua. Portanto, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo, nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa. Por isso, São Pio I, 10º Papa da Igreja, instituiu a festa litúrgica da Páscoa em toda a Igreja. No ano 163. 150 e pouco. O 10º Papa da Igreja instituiu a festa litúrgica da Páscoa do Senhor em toda a Igreja Católica no mundo todo. O Papa da Santa Madre Igreja. Está no documento pontifical papal. Então veja, agora o versículo
Veja lá, o cordeiro de pé, mas como que imolado, né? Vamos ver o versículo 8 agora. O grande pacto de São Paulo. Na tela, diretor. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados, de pureza e de verdade. Volta para mim, diretor. Agora, para cá tá. Aqui está. Para que nós possamos celebrar, participar da missa em comunhão com o Senhor. Quem come do corpo do Senhor sem considerá-lo está comendo e bebendo sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 29. Está em estado de pecado. Está ainda sendo velha criatura, não é nova criatura. Precisamos ser nova criatura. O que é uma velha criatura? Uma pessoa que está no adultério, ela não pode comungar. Uma pessoa que está em fornicação, vive junta, não pode comungar. Uma pessoa que vive em outros vícios, que separa de Jesus, não pode comungar. É necessário limpar-se, é necessário ser liberto desses entraves e aí sim poder estar em comunhão com o Senhor para poder recebê-lo. Não pode nem confessar, dirá comungar. Mas tem pessoas que fazem isso. Até sabendo que vivem em pecado, mas fazem. Por quê? Porque o diabo tomou conta do coração dessas pessoas. Então Paulo diz, celebremos, pois, a festa. Celebremos. É a festa do céu na terra. Só de sacrifício. É festa porque é céu para nós. É certeza que quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. É certeza de céu, meu irmão, minha irmã. É certeza de céu. Você está entendendo? Você compreendeu o quanto é forte? Isso aqui. Para nós cristãos, o que nos apresenta a Sagrada Escritura, isso é a doutrina da missa na Bíblia Sagrada. Celebremos agora como massa nova. E até ele diz assim, ó, não da corrupção, mas com os pães asmos. Você sabe que é o pão sem fermento, né? Aquela hóstia, aquele pequeno pãozinho fino. Hóstia significa vítima. Aquelas pequenas vítimas, elas são sem fermento. Até isso aqui, ó, Paulo fala. Vocês estão entendendo a coisa? Mas espiritualmente, não com fermento, mas com os pães não fermentados, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Tem que estar em comunhão. Tem que estar na verdade, vivendo a verdade, em comunhão com a verdade. Certo, meus irmãos? Não esqueça aquele like, se inscreva no canal. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.